Amém. Podeis sentar, igreja, em nome de Jesus. Graças e paz a todos, amém. Convido você a abrir uma campanha 2 Samuel, capítulo 6. Muito obrigado. Nós vamos ler alguns versículos. Estamos no meio de uma campanha. Vim algumas quarta-feira. E o bom de ouvir pregações no mesmo texto é que você vai aprendendo cada culto, você aprende um pouco sobre esse texto. Quando eu recebi o convite, eu fui estudar esse texto. E eu pedi a Deus o que eu sempre peço. Que eu não venha pregar o que todo mundo costuma pregar, mas que eu venha pregar o que todo mundo não costuma pregar. Eu ando na contramão dos pregadores. E assim Deus tem me usado. E eu vou lá na profundidade do texto. Uso alguns artifícios da teologia, mas o mais interessante é o que Deus e o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração. Então não tem teologia certa. Você abriu aí sua Bíblia? 2 Samuel capítulo 6. Quero te convidar a olhar para a direita, para a sua esquerda. E se tiver alguém sem Bíblia, compartilhe com ele. É interessante. A palavra de Deus tem poder de mudar a vida do ser humano. Diz assim um texto, no versículo 3, diz: E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Versículo 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e a segurou, porque os bois deixavam de pender, os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali mesmo, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Versículo 10. E não quis Davi retirar-se para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Esse texto é bastante conhecido. Ele fala a respeito da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Era um objeto em que na época ela representava não só a presença de Deus, mas ela representava a glória de Deus. E aqui está a resposta porque Uzá é morto. Parece, e olhando aos olhos carnais, que Deus foi muito radical, feriu o homem só porque ele encostou na arca. É de qualquer maneira? Não. Não é porque ele estava em pecado que ele morreu. Não é porque ele tinha um delito que ele morreu por encostar na arca. Ele simplesmente morreu, não é nem porque ali era a presença de Deus. É porque naquele objeto, aquilo que simbolizava a arca, não era só presença, era a glória de Deus. E a Bíblia fala que ninguém está preparado, ninguém consegue ficar de pé diante da glória de Deus. E é por isso que nós, antes de subirmos para o reino, vamos ser subir no corpo glorificado. É por isso que a carne, isso aqui vai ficar, porque se isso aqui subir, isso aqui acaba perante a glória de Deus. Então você vai ser preparado para estar diante da glória de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus, Ele não divide com ninguém. Tu pode ter carro, tu pode ter dinheiro, tu pode ter faculdade, tu pode ter todas as bênçãos que Obed-edom também teve. Só que a glória é só dele, não é tua. Tem homem querendo glória, e se quiser a glória e buscar a glória, vai acabar como Uzá, morrendo. A Bíblia diz que aquele homem toca na arca, e o texto diz, a resposta está no verso 7, por imprudência, ele não encosta na arca porque a arca estava caindo. Ele encosta na arca porque ele faz um confronto a Deus. E Deus então responde à altura, tem glória na arca. E não é qualquer um que bate de frente com a glória de Deus e fica de pé. Então a primeira coisa que você precisa entender, cuidado aonde você vai encostar. Procure saber se tem glória de Deus. Para você não cair, para você não ficar pelo caminho, procure saber. Porque assim como não se brinca com a presença de Deus, pior é brincar com a glória dele. Eu vou repetir porque isso é muito forte. Pior do que brincar com a presença de Deus é brincar com a glória de Deus. Você crê nisso? O texto diz que Davi vai levar a arca para Israel. E no meio do caminho, eles preparam os melhores bois, as melhores carroças,
para levar a arca. Mas eu vou na contramão dos pregadores e eu quero que você entenda que a Arca da Aliança era um símbolo que representava a presença de Deus. Lógico, Deus diz: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Se Deus não habita no templo feito por mãos humanas, Ele não ia habitar numa arca que simplesmente foi feita com mãos humanas. Então, o que é aquilo ali? É uma representação da presença de Deus. Por quê? Porque nessa época ainda não existia o Espírito Santo de Deus. Só que no tempo de hoje tem o Facebook, amém. Tem o WhatsApp, amém. Mas agora tem você e eu para carregar a glória de Deus. Eu vou repetir: nos tempos de hoje não tem Arca da Aliança para carregar a glória. Não tem Arca da Aliança para carregar a presença. Agora Deus considerou isso a você, para que você carregue a presença de Deus. Então a Arca da Aliança, ela está em cima da carroça, ela está em cima dos bois. E agora vamos conjecturar que a arca no tempo de hoje é você. É você quem carrega a presença. Então vamos dizer que você está em cima da carroça e sendo carregado por bois. Só que naquela época tinha uma designação, um intitulado por Deus, que quem deveria carregar a arca seriam os levitas. E elas teriam que ser carregadas sobre os ombros. Só que a arca não está sobre os ombros dos levitas. A arca está em cima da carroça. Eles querem um jeito mais fácil, eles querem um jeito melhor, escolher os melhores bois, escolher as melhores carroças, mas quem tinha que carregar a presença eram os levitas. Você entende isso? É uma questão de chamado. Se Deus te chamou para carregar a presença, é contigo. Não bota no carro não, não bota no cavalo não, não considera na hora que apertar a tua força no teu braço não. A glória é de Deus, mas você tem que carregar a presença. A glória precisa chegar até a casa de Obed-edom, a glória precisa chegar até Israel. Só que antes, ela precisa passar por cima de você. Entenda isso. Ele vai levar a arca em cima daqueles bois, em cima daquela carroça. A Bíblia diz que os bois tropeçam, porque está sendo carregado de qualquer maneira. E os pregadores vão dizer que não se leva a presença de Deus de qualquer maneira. Entenda isso. Se não leva-se a presença de Deus de qualquer maneira, como é que eles tiraram a carroça desde o primeiro estágio até o momento que ela cai? Chegaram a carregar a presença. É pior do que isso, eu vou mais profundo. Não se carrega a presença de Deus de qualquer maneira, amém. Mas pior é carregar a presença de Deus sem o chamado que foi a mim designado. O que quer dizer isso? Significa, eu fui titulado por Deus a carregar algo, a pregar algo, a levar uma mensagem para o mundo. Só que aí eu tento empurrar o outro do lado para fazer isso. Automaticamente, sem preparo, sem capacidade. Deus está dizendo, foi confidenciado a você, coloca a arca sobre os ombros e carregue. Por quê? Porque alguém precisa ser alcançado. Acontece um momento trágico, Uzá é morto, os bois tropeçam, a carroça cai, a caminhada para. Parece estar a nossa vida. Temos um propósito, temos um chamado, a presença está aqui, mas está tudo parado. Eu vou repetir isso. Parece a tua vida, não parece não? Tu está carregando a presença, o boi tropeça. Tu está carregando a presença, a carroça para. Tu está carregando a presença e tudo dá errado. Tu vê gente morrendo, tu vê gente caindo aqui, tu vê tudo dando errado. Só que o mais interessante, sabe por quê? É porque a presença está aqui, mas você não está com a presença. Eu vou repetir. A presença está ali, mas a presença não está comigo. A presença está com a carroça. O que significa isso? E eu entendo que se nós somos a arca e fomos chamados para carregar a presença, não adianta deixá-la de lado. A gente só quer a presença quando o negócio fica tenso. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu te chamei para carregar a presença em tempo e fora de tempo. O que significa isso? 24 horas por dia. Não é para carregar a presença quando passa pela porta. É para carregar a presença por onde você for. Não é para carregar a presença somente na igreja, com o microfone na mão, sem microfone. Tem gente que fica emburrado quando não recebe a oportunidade. Mas Deus está dizendo: a presença não está no microfone. A presença não está no altar só, a presença não está no púlpito, a presença está com você. Então a presença está ali, mas não está com ele. A presença parece que está com o Davi, mas não está com o Davi. Ele carrega a presença, não, ele anda para cima e para baixo. A presença está do lado,
mas não está com ele. E tem muita gente assim. A presença está ali, mas não está com ele. Sabe o que significa isso? Que é provável alguém entrar neste lugar e sair daqui da mesma forma, vazio. Por quê? Porque ele está com a presença ali, mas a presença não está nele. Deus não sai invadindo, pastora. Ele vai bater na porta e vai dizer, eu posso entrar? Mas quem permite se ele entre ou não é você. Ou seja, a mudança da tua vida está na presença de Deus. Porém, ela só entra na tua vida se você quiser, se você deixar. Então, eu aprendo e eu vou lá para Atos dos Apóstolos, vamos carregar agora um pouco de Bíblia, como Paulo e Silas estão na praça pregando o Evangelho e vão ser presos, vão ser levados por cárcere. Eles têm presença porque eles são arca, eles têm presença porque preservam a glória de Deus. Eles vão ser levados por cárcere e alguém vai dizer, que presença é essa? Que mexe, confronta com a gente, mas nos leva para a prisão, nos leva para ser humilhado, nos leva para ser perseguido. Só que o que ninguém entende é que está dizendo, eu estou com a presença, mas eu estou igual Paulo e Silas, preso, estou aprisionado, não consigo andar, não consigo caminhar. Só que o que ninguém entende é que esse momento trágico na fila de Paulo e Silas vai alcançar alguém com salvação. Entenda uma coisa aqui, quem carrega a presença vai ter que passar pelo deserto, quem carrega a presença vai ter que passar pela tempestade, quem carrega a presença vai ter que sofrer perseguição. Mas qual é a felicidade disso? É que através da presença que está em você, ela vai salvar alguém. A Bíblia diz que eles vão orar, eles vão cantar, e um terremoto vai vir, as celas vão se abrir, as correntes vão se romper. Só que eles podem agora fugir. A presença está em mim, parece que agora o jogo virou. Não, eles não vão fugir. O carcereiro assustado pensa em se matar, porque a responsabilidade do cárcere é dele. Só que eles vão dizer, não faça tal coisa, porque estamos todos aqui. A Bíblia diz que o carcereiro é salvo. A Bíblia diz que a família do carcereiro é salvo. Você está entendendo? A arca entrou na prisão para alcançar alguém com aquilo que ela carrega dentro dela. E agora a arca gera outra arca, porque o carcereiro não era arca, agora ele passa a ser arca. E agora ele passa a levar a presença para a sua casa. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Ei, Uzá morreu, os bois tropeçaram, a carroça parou, Davi errou na maneira que estava transportando a presença, mas tudo isso foi permissão de Deus, porque se os bois não tropeçam, se a carroça não para, a arca não entra na casa de Obed-Edom. Tu está entendendo? Desse momento trágico, desse vendaval, alguém vai ser alcançado pela presença. Tu não está entendendo? Eu vou repetir. Ei, está tudo bagunçado na tua vida, mas é dessa bagunça toda que alguém vai ser alcançado por Deus na tua vida. Alguém vai ser alcançado por Deus, porque tu é a arca. É a arca do Senhor. Ela carrega a presença, e quem carrega a presença de Deus não guarda para si a glória, não guarda para si só a presença. Aquilo que foi confidenciado a mim é para me levar a outras pessoas. Então entenda isso. A arca que não fez nada na casa de Abinadab, ela vai fazer na casa de Obed-Edom. Porque a arca estava na casa de Abinadab, mas Abinadab não recebeu a arca como ela merece ser recebida. E é assim que Deus está falando. Tem gente que carrega presença, mas não menosprezam ela. Vai ficar igual a Abinadab, vai ficar igual a Uzá. Mas quem recebe a arca de uma maneira respeitosa, quem abraça a arca e diz, tu carrega a presença. E eu lembro de 2 Reis, a mulher de Samaria, ela diz assim, ali vai um santo homem de Deus. E ela, vamos fazer um quarto para ele, porque ele é um homem de Deus. Entenda que a própria boca da mulher está falando. Eu não vou fazer um quarto porque ele é um homem bonito. Eu não vou fazer um quarto porque ele é um homem famoso. Não, eu vou fazer porque ele é um homem santo de Deus. Ele não é um homem do pastor fulano. Ele não é um homem filho das missionárias ciclana. Não, ele é um homem de Deus. O que significa isso? Ele é Deus na terra. Carrega a presença. Ela está dizendo, então vamos fazer um quarto para ele, mas não é por causa dele, é porque aquilo que está nele. Eu imagino Obed-Edom abrindo a sua casa para a arca. E eu imagino e me coloquei, porque eu faço, e a teologia ensina a gente a perguntar para o texto, como é que um cara abre a porta da casa dele para algo que fez mal a alguém ali? Se você vê alguém tocando a arca mata alguém, tu não quer saber se foi desrespeito, tu não quer saber por que aconteceu aquilo, só quer saber uma coisa, se aconteceu com ele, imagina acontecendo com meu filho, com a minha mulher.
Ele abre. E aqui o pastor falou de medo. Tu não tem que ter medo, tem que perder o medo da presença. Tem gente que fala assim, eu tenho medo de virar pastor, eu tenho medo de ser missionário, eu tenho vergonha de falar na frente, eu tenho vergonha de falar, Deus me incomodou, mas eu fiquei com vergonha. E Deus está dizendo, não pode ter medo, tem que abrir o espaço para a presença. Porque tudo que é mudado na casa de Obed-Edom, tudo que é transformado na casa de Obed-Edom, não é Obed-Edom, não faz força nenhuma, ele só abre espaço, tudo quem faz é a presença. Tem muita coisa na nossa vida que não foi para frente porque estamos travando a presença de Deus trabalhar. Ela está aqui nessa noite. Tu vai sair como Abinadab ou como Obed-Edom? Eu creio que tu vai sair daqui como Obed-Edom, com a tua vida transformada. Tu veio aqui como arca, e alguém entrou aqui como arca vazia, pastora, mas vai sair daqui com arca cheia, com a presença. Alguém entrou aqui e cansou de entrar em casa como a arca de Abinadab, que não faz nada, que não causa nada. Mas tu vai entrar em casa como a arca da casa de Obed-Edom, que vai transformar tudo. Tudo vai ser colocado no lugar. Tudo que estava do lado do avesso, Deus vai revirar tudo. Porque a presença de Deus, ela faz tudo que ninguém pode fazer. A Bíblia diz que a mulher estéril começou a ter filhos. A terra era estéril, começou a gerar frutos. Porque a presença de Deus faz isso. Faz o improvável acontecer. Ele abre espaço. A arca, a gente sem medo, tem que ter medo. Uzá morreu, mas eu vou abrir espaço para a presença. A presença de Deus entra na casa de Obed-Edom e muda tudo. Interessante é que Davi fica sabendo, avisam a Davi que a arca mudou a casa de Obed-Edom em apenas 3 meses. Você entende que Deus não precisa de muito tempo para mudar a tua vida? Tu tentou de tudo. Foi falado, a mulher do fluxo de sangue, ela tentou de tudo durante 12 anos. João capítulo 5 fala, né? O paralítico ficou lá 38 anos, mas um dia não mudou. Em pouco tempo Jesus chegou e falou, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus disse para a mulher, está curada, está estancado o sangramento, a tua fé te curou. Em tão pouco tempo ele muda a vida de alguém que tentou de tudo. Tem jovem tentando com droga, tem jovem tentando na balada, tem jovem tentando com tudo quanto é tipo, mas quando chega perante ele só fala assim, a partir de hoje vai, não peques mais. Em tão pouco tempo ele muda a vida. Em tão pouco tempo ele muda a casa de Obed-Edom. Eu imagino Obed-Edom, um cara triste, cabisbaixo, tudo dá errado na vida dele. Mora no pior lugar que alguém se podia morar. E de repente o pior lugar se torna o melhor lugar para se morar agora. A pior terra para se vender, agora se torna a terra mais valorizada. Você entende isso? Quando a presença de Deus entra, até o que não tinha valor passa a ter valor. Quando a presença de Deus entra, até quem não era nada passa a ser alguém. Quando a presença de Deus entra, até quem não gerava nada passa a gerar. É Deus dizendo, eu posso mudar a tua vida financeira, eu posso mudar a estrutura da tua família, eu posso mudar todo o cenário da tua vida. Só que o mais importante, a arca não entra na casa de Obed-Edom para gerar a transformação e tornar ele rico só. A arca entra para alcançar a casa de Obed-Edom com salvação. Porque como Paulo e Silas é levado ao cativo, é para alcançar o carcereiro e sua família. Deus está pegando um cara que é fiel a ele para passar um sufoco porque alguém precisa de salvação. Você entende isso? Deus vai te pegar e vai falar assim, vou te colocar para passar um aperto aqui, mas fique tranquilo, porque nem corrente te segura, nem cela te prende. Eu só preciso de você lá, porque eu preciso salvar alguém. Então não se limite se Deus quiser te levar a alguns lugares onde ninguém sonha estar. Eu sei que tu quer a praia e água de coco, mas não se limite se Deus falar, tu não vai viajar no carnaval para a região dos lagos, tu vai ficar em Nilópolis e tu vai sair por aí pregando, entregando folheto, porque alguém precisa ser alcançado. Não se limite ao movimento da presença de Deus, porque quem carrega a presença, ela não sabe nem, às vezes, eu não sei o que vocês aconteceu de, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, e de repente passa uma situação, Deus move um movimento em que você tem que abençoar alguém, aí tu entende, agora eu entendi porque eu tive que vir para cá. Uma vez eu saí de casa, e eu não estava de serviço no Russão, e eu fui. Quando eu fui ver, eu estava na rua, nem eu entendi por que eu estava indo para o lugar, se não era meu dia de trabalhar. E quando eu fui lá, um amigo começou a se abrir, contando da vida triste, um monte de coisa, e aí eu comecei a falar de Deus para ele pediu oração, e ele chorou, e ali ele tomou um novo rumo para a vida dele. Eu falei, cara, eu não prego religião,
eu prego salvação. Porque quem carrega a presença não prega religião. Não é porque você é católico e eu sou cristão que eu tenho que dizer a católica está errada porque não pode adorar a imagem. Irmão, cada um com a sua. Eu vim para pregar salvação. Eu prego salvação. E talvez é o diferencial no meio dos jovens. Quando eu cheguei esses dias, estava um jovem, assim, um jovem fumando maconha. E eu cheguei para ele e falei assim, cara, isso acaba com a vida do ser humano. Isso acaba. Dá uma onda, isso. Só que interessante, eu falei de tudo sem nunca ter usado droga. Eles se abismaram, porque é muito normal o crente, a irmãzinha vir com falar, tem que ser Jesus, você não é de Deus, você não presta do demônio, é muito fácil julgar. Mas quando você chega e fala, cara, isso é muito ruim, porque isso deixa... E depois disso, e fui falando de tudo que a droga, através de perguntas que eu faço para eles mesmos, e eles ficaram assim, abismados. Eles apagaram e pediram oração. E eu não só orei, eu liberei uma palavra, e eu liberei uma palavra profética, que aquilo ali era uma prisão para eles, aquilo está sendo um Deus na vida deles, que você daqui a pouco, quando você se vicia, você é capaz de tudo, de roubar até as pessoas que te acolheram e que te abraçaram pro resto da tua vida. Sabe o que significa isso? É presença. Presença, tu não se prega doutrina, tu não pega religião, tu prega somente salvação. Então eu entendi que tudo de ruim que aconteceu no meio do caminho, foi para que a arca fosse para a casa de Obed-edom. Tem gente que passou pelo lamaçal do pecado, virou um fantoche na mão do diabo, e você vai entender 10 anos depois, ele contando um testemunho dele para um cara ali sendo um fantoche na mão do diabo. Agora eu entendi porque Deus permitiu que eu fosse para lá, para conhecer lá, para que hoje eu pudesse estar falando com esse cara aqui 10 anos depois, 20 anos depois, daquilo que eu passei lá, da experiência que eu passei lá, para que eu falasse a língua dele. Porque se eu chegar com fome e falar, Deus é bom, Deus é maravilhoso, a Bíblia, porque Deus ama o mundo de tal maneira, eles não vão entender isso. Isso é para discípulo. Mas quando você chega e fala de futebol, fala de planta, e vai devagarzinho. É assim. Quem carrega a presença recebe experiências da parte de Deus. Mas em todas elas tem um propósito de alcançar alguém com salvação. Então, presença, se é para alcançar alguém com salvação, e aqui só tem pessoas salva a maioria, eu entendo que eu não tenho que carregar a presença somente aqui dentro. Eu tenho que carregar a presença no mercado, na fila do banco, em tudo quanto é lugar. Tu vai passar por alguém, eu lembro do bom samaritano, que ele passa pelo cara caído. O que ele faz? Ele coloca azeite na filha dele e coloca onde? Sobre os ombros. Isso é chamado. Se os levitas carregam a arca da aliança sobre os ombros, entenda isso que é um chamado, é uma responsabilidade. Sobre os ombros é responsabilidade, tem um peso, o chamado tem um peso. Não é para qualquer um, não é vir cantar, pregar e pronto, acabou não. Tem que ter vida no altar. Então é um peso. Isso representa a responsabilidade do levita, não é só cantar não é só, é aqui, tem uma responsabilidade sobre os teus ombros. Mas o levita passa pelo rapaz. O sacerdote passa pelo rapaz, mas o bom samaritano, aquele que ninguém tinha expectativa nele, por isso que eu não prego religião, ele pega, coloca o azeite nas feridas dele e coloca sobre os ombros. Sabe que esse ato de gesto está falando? É que, tu agora é responsabilidade minha. Sabe que esse homem está gerando uma arca, esse homem está sendo uma arca, está sendo presença de Deus para a vida daquele cara que está caindo. E agora está dizendo, tu é arca vazia, mas o que está em mim vai te encher. E esse é o evangelho de Cristo. Ele te chamou para ser arca, ele te preencheu, mas não é só para ficar contigo. Davi manda buscar a arca da casa de Obed-edom. Por quê? Porque é propósito de Deus e você vai entender. A arca foi para a casa de Obed-edom, salvou a casa de Obed-edom, mudou a vida de Obed-edom, transformou o ambiente no cenário da casa de Obed-edom. Só que agora a arca precisa ir para Israel. Você está entendendo isso? Tem gente que é presa só para a casa dela. Deus está dizendo, a arca veio, entrou na casa de Obed-edom, mas Obed-edom sinto muito, mas agora a arca precisa ir para Israel. Porque assim como vocês necessitavam da presença, tem alguém lá que precisa. Ou seja, casa, eu trago família, eu trago igreja. Israel eu trago como nação. Ou seja, tu entrou aqui todo quebrado, frustrado, Deus muda o teu cenário, Deus muda a tua história e diz, agora vai para a nação. Deus te pega, tira todo o carrapicho, te separa, te torna um homem santo, uma mulher santa e diz, agora vai para a nação. A presença de Deus não é somente para ficar também dentro de casa. Ou seja, dentro da igreja, dentro de casa, eu entendi que a presença de Deus é para levar
pelas ruas, pelos hospitais. Você entende isso? Ele chega na cidade cantando, adorando, louvando, e sua mulher não interpreta, não gosta daquilo. Mical fica com cara de brava, fica de cara feia porque não gostou. E é assim, tu vai chegar sendo presença de Deus, todo mundo cantando, todo mundo pulando, mas vai ter gente que vai ficar de cara feia, não vai gostar. E é por isso que tem gente que está cercado por gente cheia de presença, mas continua na miséria, continua com tudo parado, com tudo travado. Sabe por quê? Porque não dá lugar para a presença. Mical não deu lugar para a presença, e no último versículo do texto vai dizer que ela não teve filhos, porque é mesmo Deus que fez a mulher de Obed-Edom, que era estéril, ter filhos, podia fazer na vida de Mical, mas por que não fez? O mesmo Deus que mudou a casa de Obed-Edom podia mudar a casa de Abinadab, por que não fez? Porque Deus não habita em templos. Deus não é Deus de lugares, Ele é Deus de pessoas. Então Ele está aqui, não por causa do teto lindo, que está maravilhoso, a igreja está linda, mas não é por causa disso. Ele está aqui porque tem alguém que é arca neste lugar. E se entrou gente vazia, não importa se se isso não atrai a presença deles, tem alguém aqui que é a presença. Então a pastora vem, é arca, ela vem, traz a presença, eu estou vazio, e ela agora tem a presença de Deus dentro dela, e o que está dentro dela vai se movimentar, vai ser manifestado neste lugar, a ponto de entrar na minha vida se eu abrir espaço. Então, a decisão de sair por aquelas portas de uma maneira diferente, não é mais que o Espírito Santo, é sua. Tu entrou, tu veio, talvez ele te trouxe, mas quem decide se sai diferente ou não é você. Aleluia. Se coloca de pé. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Feche seus olhos. Eu não sei se todos aqui conhecem a presença de Deus. Eu não sei se todos aqui já passaram por experiência de ouvir Ele falar, de sentir Ele, sabe, impulsionar para fazer algo, um chamado, determinada coisa. Eu não sei, mas eu creio que se você, agora é você e Ele, esquece tudo ao redor, é você e Ele, é você. Talvez tu correu muito do chamado, tu correu muito da arca, e a arca está vindo, deixa eu correr, a arca está vindo, deixa eu correr. Então, você correu de tudo, você deu o teu jeito, e deu várias maneiras, tu está 10 anos, mais de anos, correndo, e está falando assim, caraca, eu consegui. Deus está dizendo, eu te achei. Na verdade, você não conseguiu nunca. Eu sempre estive do teu lado. Quando você dormia, eu estava lá. Quando você saía, eu estava lá. Só que eu quero fazer na tua vida algo, mas eu não vou fazer se você não abrir espaço para mim. Então, nessa noite, Deus está te confrontando, através do Espírito Santo dele. Ele está agora sondando o teu coração, e eu consigo enxergar pelos olhos da fé, Ele agora entrando em corações, em mente, e tirando mágoa, tirando rancor, tirando cicatrizes que te atrapalharam de se entregar literalmente para a presença. E talvez você está dizendo, mas eu sou tão distante de Deus, que eu já nem reconheço mais a voz dele. Deus está dizendo para você, volte, porque ainda dá tempo. É tempo de abrir o coração para Ele, é tempo de você se rasgar para Ele, e Deus está dizendo para alguém nessa noite, eu sei tudo que tu fez de errado, mas nessa noite eu estou te convidando para fazer a maneira certa, do modo certo. Eu estou te convidando, os bois tropeçaram, pessoas morreram, a carroça parou, mas Deus está dizendo, esquece a arca da aliança, esquece os bois, esquece tudo, a tua volta, porque nessa noite eu estou entrando na tua vida, e através de você eu vou mudar a tua casa, eu vou mudar o teu futuro, eu vou mudar a tua história, através de você eu vou mudar o cenário. Aleluia! Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e
perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Ele está curando gente aqui nessa noite. Ele está curando gente aqui nessa noite. Ele está curando gente. Pode prosseguir, Giovanni, pode prosseguir. Ele está curando gente aqui nessa noite. Ela está te confrontando nessa noite. Ela está tocando onde ninguém foi capaz de tocar. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. A presença saiu da arca. O véu se rasgou. A presença, a presença. Fala com ele, ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo nessa noite. Sinta a presença. Sinto a glória do Pai. Não se detenha, se as lágrimas rolarem, as batidas do teu coração acelerar. É Ele mexendo, tá entrando no secreto hoje. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos colocar as nossas mãos em direção ao nosso lar agora. Você que está cheio da presença de Deus, você que se encheu da presença de Deus com essa palavra maravilhosa que o Rafael trouxe, coloque sua mão em direção ao seu lar. A pastora Ivone está ungindo a sua mão. As suas mãos carregam a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos levantar um clamor em direção à nossa casa, à nossa família, para que quando nós chegarmos no nosso lar, a presença de Deus chegue junto conosco e comece a mudar a situação dentro de cada lar. Amém, igreja? Todo mundo já... Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos colocar nesta noite cada lar aqui representado, Senhor. Pai, a tua presença já é real em nosso meio. Senhor, meu coração arde, Senhor. Meus olhos, Pai querido, se enchem de lágrimas por sentir a tua presença em nosso meio, Senhor. Cada culto, Senhor, tem sido maravilhoso, Senhor. Verdadeiramente podemos sentir a tua presença, Senhor. Verdadeiramente podemos sentir que estamos cheios da tua presença, Senhor. Mas muitas das vezes, Senhor, quando saímos